Podem se assentar. Muito bom elogiarmos a Deus. Louvores, realmente. O louvor é isso, elogiar esse nome que está acima de todo nome. Amém? Glória a Deus, igreja. Você foi abençoado nesta noite? Eu também fui muito. Tem alguém que nos visita? Eu creio que não. Estamos em família. Então, cumprimente o irmão que está ao seu lado. Dê um abraço nele, um aperto de mão. Dá uma ombrada, dá uma cutucada, um pescotapa, um chute na canela. Amém? Bem propício de irmãos que têm carinho uns pelos outros. Que carinho é esse, né, pastor? Irmão é assim mesmo. Né? Então, se bate de um lado, do outro, estão todos se beijando, se abraçando depois. Isso se chama família. Amém, igreja? Tem alguém que queira dar um testemunho aqui nesta noite? Eu quero abrir esse espaço bem breve. Tem alguém que... Vem cá, diaconisa Celane, por favor. Glória a Deus. Eu não tinha combinado nada com a diaconisa, mas eu sabia que ela levantaria, porque é algo que nós temos aguardado muito diante de Deus. Então, a notícia quando chegou, fiquei muito feliz e assim corroborando com a postura da nossa querida irmã, porque com sol ou sem sol, na luta ou na alegria, não mudou em momento algum sua comunhão, sua postura. Bom, vou deixar ela falar, né, que o testemunho não é meu, é dela. Por favor. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu não ia nem falar nada hoje, mas quem escolhe o momento é Deus, né? E eu peço, irmãos, que abram em Mateus 14. Vou aproveitar aqueles 5 minutinhos, né, pastor? Mateus 14 fala do momento da morte de João Batista. Eu ouvi essa palavra alguns meses atrás, Deus falou muito comigo. É por isso que o pastor fala, você não mudou a postura e tal, mas só Deus sabe, né, irmãos? Mas Deus falou muito comigo nessa palavra, porque João Batista tinha acabado de ser decapitado, né? E o Senhor Jesus estava triste. O que ele fez? Ele saiu. Né? Então, Mateus 14, versículo 13, fala assim, Jesus, ouvindo isso, que os discípulos contaram para ele que João havia sido morto, né? Retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ou seja, ele queria ficar sozinho, né? Ele queria viver aquele luto. Sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade, mas o povo queria ficar com ele, né? Saindo Jesus, viu uma grande multidão e, possuído de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Jesus, mesmo no momento de dor, mesmo no momento querendo ficar sozinho, ele não deixou de curar as pessoas, né? Tem traduções que falam que ele curou todo mundo. Todo mundo que estava perto dele, ele curou, né? Então, assim, irmãos, diante da dor, a gente não pode se isolar. Não podemos. Vem do jeito que está. Vem aos cacos, mas vem. Né? Porque o Senhor quer nos usar da forma como estejamos. Né? Ele quer que a gente testemunhe mesmo do momento que a gente passa. É uma questão de fé. Alguns irmãos sabem que eu estava desempregada, novamente. A gente passa por um momento muito difícil no país. Alguns irmãos aqui estão desempregados. Na verdade, eu tenho uma lista de oração de irmãos que estão desempregados, enfermos. A gente tem que orar mesmo. E eu trabalhei em uma multinacional. Na verdade, eu trabalhei em multinacionais a minha vida toda. Eu tenho 15 anos de experiência em RH, que é a área que eu me formei. Eu sou psicóloga com especialização em RH. E diante da crise, eu fui desligada da Michelin, que é uma multinacional francesa. Fiquei 1 ano desempregada, irmãos. Muito difícil. E depois consegui uma oportunidade numa empresa menor, bem menor, com uma estrutura muito ruim, mas eu fui do mesmo jeito, que foi a porta que abriu. Mas hoje eu vejo que é uma oportunidade importante para a oportunidade que eu tenho hoje. Então, nessa empresa, a área financeira dela estava péssima e terminou com todo RH. Então, eu fui desligada novamente. Levei aquele susto, que você começa a tentar se reestruturar, né? E eu saí da empresa em setembro. Em dezembro, o dinheiro também acabou, né? Então, foi um momento de maior prova, porque eu tenho 15 anos de casamento. Meu marido nunca pagou uma conta minha. Mas era muita questão minha mesmo. Deixa que eu pago. Viagem, deixa que eu pago. Escola, deixa que eu pago. Supermercado, deixa que eu pago. Aquela coisa toda do homem ser o provedor da casa. Ele não era, mas porque não deixava, né? E só uma mulher mesmo de Deus para entender isso, irmãos. Que uma mulher que é independente, que trabalha fora, que tem sua formação, é difícil a gente se submeter. Mas submissão é isso, está na mesma missão, né, que o esposo.
Então, Deus foi mostrando tantas coisas que você imagina, do nada, você ter que pedir dinheiro de passagem para o seu marido. Gente, isso me deixava doida. Doida, mas Deus estava trabalhando tanta coisa na minha casa, assim. O Arnon começou a pagar tudo que você possa imaginar, até a ração do cachorro. Né? Então, assim, são coisas que Deus vai trabalhando na sua casa, irmãos. E outra coisa, a minha filha, a Gabriela, de 11 anos, ela estava acostumada a fazer 2 viagens por ano, que você ganha muito bem a multinacional, né? Você consegue fazer isso. 2 melhores escolas e tudo. E Deus trabalhou muito na vida da minha filha. Tanto que, quando eu recebi a notícia que eu estava empregada, vou chegar lá, ela falou, mamãe, temos que ser dizimistas fiéis e reduzir custos. Assim mesmo, irmão. Né? A Aninha até sabe que ela recebe alguma coisa, ela já separa o dízimo dela. Irmãos, dízimo é desde pequeno. Não deixem de falar isso com seus filhos. Né? Dízimo é desde pequeno. Então a Gabriela fala, mãe, eu não tenho coração duro. Não é mesmo para ter não, minha filha. E hoje ela sabe o que é viver na abundância e na redução. Né? Então a gente tem que ensinar isso. Então assim, Deus moveu muitas coisas na minha vida, irmãos. Eu vou ganhar um pouco menos agora, mas eu estou tão feliz que vocês nem imaginam. Então, a partir de julho, eu vou ser gerente de RH do Botafogo. Então, não sei quantos botafoguenses tem aqui, mas pelo menos, porque se não fosse Flamengo, eu não ia não, pastor. Então, assim, é um segmento totalmente diferente. Eu trabalho a vida inteira em indústria, então, assim... Mas o meu diretor, para ter uma ideia, eu não fui contratada ainda, mas ele manda e-mail todo dia. Ele está assim, ele está maravilhado, né? Poxa, alguém com perfil diferente. Então, eu vi muito a mão de Deus nisso, irmãos. E continuando até na palavra, quando vocês forem ver que o Senhor Jesus, no momento de dor, ele agiu com o ministério dele de cura, o milagre aconteceu. Porque depois veio multiplicação de pães e peixes, né? Então, assim, não se isole na dor, não se isole, continue orando. Vocês nem imaginam quantas coisas o Senhor fez. Teve um grupo de vida que uma das irmãs lá na casa da Josi, ela não é evangélica, ela frequenta o grupo de vida e falou assim, da última vez você estava desempregada, você já está empregada? Irmãos, eu senti meio que uma afronta, sabe? Mas eu falei para ela, ainda não, mas estarei. E outra coisa, você sabe que quando Deus quer nos suprir, Ele nos supre em tudo. É aquele momento que você vê sua unha assim, tanto fazer minha unha, R$40, Vila Isabel, não dá, né? Mas, irmãos, eu nem falei que eu queria fazer minhas unhas. Aí a minha irmã me liga, mana, vem aqui para casa, minha mãe falou que ia fazer pé e mão de nós duas. 0,800. É o Senhor, né? Então, assim, até nos mimos, irmãos, Deus foi provendo tudo. Né? Eu tenho, assim, uma lista de coisas que o Senhor fez nesse momento. Então, para a edificação da igreja, que vocês continuem orando, no momento de dor, continuem orando. Eu estou orando por todo mundo que ainda está desempregado. Não é porque a gente é crente que a gente está livre disso, né? Então, a gente está nesse mundo aí, mas o Senhor nos supre, irmãos. Né? Vamos edificar a nossa fé. Amém? Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Você foi abençoado? Eu já fui, amém? Também fui bastante. Eu creio que eu vou ficar por aqui. Eu tinha conversado com uma irmã também que teria uma oportunidade, mas eu creio que a oportunidade foi dada, né? Deus sabe. Mas na próxima quarta, essa irmã já está ligada, amém? Não precisarei fazer o convite. Então, muito bom, né? Deus faz, Deus fala, Deus transforma, Deus nos honra, a nossa postura na escassez, na abundância. Aí Deus prova o coração do homem. E eu louvo a Deus pela vida da diaconisa Elaine, da sua família. Realmente é um testemunho que nos aviva, né? Que nos encoraja em momentos de crise, em momentos difíceis. Ouvir um testemunho desse realmente nos fortalece. Amém, igreja? Abram as vossas Bíblias, por gentileza. Hoje é encerramento da série de mensagens sobre os 8 altares. E eu quero que você abra, como eu tenho sempre pregado, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, sempre tem sido o texto de abertura de todos os altares que eu tenho pregado. Eu gosto sempre de trazer Cristo para esse altar, apesar de ser um altar que nós pregaremos, o altar de Elias, é um altar do Antigo Testamento, mas é importante nós trazermos Cristo para esta pregação, senão a pregação é inócua, não tem sentido, ela é lei, ela é passado, mas nós queremos trazer Cristo para ela. Romanos capítulo 12, versículo 1, você que achou, por gentileza, coloque-se de pé.
versículo 1 do capítulo 12. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, Deus, alegres com os teus feitos, alegres, meu Pai, que estamos com testemunha, alegres que nós estamos por a tua vida em nós, alegre por estarmos, meu Pai, na tua casa, por estarmos ouvindo a tua voz, alegres por louvá-lo, alegres por sabermos que a alegria do Senhor que é a nossa força, alegres, meu Pai, por estarmos em unidade, em comunhão com os irmãos. Deus, alegre em estarmos ouvindo a tua voz nesta noite. Fala conosco, ó Pai. Continua a falar em meio à tua igreja, Deus, e reflete o teu amor sobre as nossas vidas e os altares que temos levantado. Deus, venha nos forjar, venha nos educar, venha nos ensinar, em nome de Jesus, e usa-me, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podem se sentar. Como sempre tenho falado, altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de entrega, altar é lugar de renúncia. Quando nós iremos meditar sobre o altar de Elias, ali foi renunciado algo, ali foi sacrificado algo. Quando eu trago Cristo para esse altar, eu sou o sacrifício. O altar, eu me coloco no altar de Deus, eu me entrego a Deus. A Bíblia diz no versículo 2 que os nossos corpos, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, é a nossa mente. É a nossa mente que nós entregamos no altar. É a nossa mente que nós sacrificamos no altar. É a nossa mente que nós temos uma posição, mas diante de Deus nós sabemos que não é a correta e eu sacrifico, eu renuncio, eu abro mão, eu realmente vou me ressignificando, ou seja, eu vou mudando de vida. Isso é sacrifício, isso é altar. Amém, igreja? Glória a Deus. Traga Cristo para a sua vida. Então entenda que você é o sacrifício, amém? E eu me derramo diante dos braços de Deus. O altar é Deus, é onde eu me derramo, é onde eu abro mão, é onde eu renuncio, coloco a minha mente e o meu coração. Amém, igreja? Dê um pulo agora lá no Antigo Testamento, primeiro livro de Reis, capítulo de número 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Todos acharam? Primeiro Reis 19? Não ou não? Se achou 19, vai para o 18, então. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo de número 30. Primeiro Reis, capítulo 18, versículo 30. Todos acharam, amém? Assim diz a palavra de Deus. Então, Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Mas o mais interessante é que esse altar que Elias vai restaurar, nós não sabemos como ele foi destruído, nós não sabemos em que momento da história, nós não entendemos o porquê, nós não entendemos quem destruiu, não há na história, não há na Bíblia qualquer referência a essa destruição, mas era um altar de Deus, e por ser um altar de Deus, era algo que Deus tinha prazer naquele lugar, mas algo foi destruído. Destruído primeiro, e aí nós começamos a entender um pouquinho do porquê. O povo de Israel estava desviado dos caminhos de Deus. Lembre-se que esse período, o rei de Israel era Acabe. Acabe era um homem de Deus, mas ele se casa com uma mulher. Essa mulher nada mais, nada menos, se chamava Jezabel. Uma mulher que cultuava os Baalins, cultuava Baal. Baal era o principal deus dos cananeus. Então Jezabel fez a cabeça de Acabe, e Acabe foi seduzido por ela. Cuidado com quem você vai se casar, homem ou mulher. Casamento é uma decisão para a vida inteira, e temos que meditar muito antes de casarmos, não apenas pela aparência, não apenas por sentimentos, mas por certeza, por verificação, por sondar quem é ele, quem é ela. Assim é a postura do homem e da mulher de Deus. Acabe não teve isso. Se casa com Jezabel, Jezabel o envolve não apenas emocionalmente, mas espiritualmente. Acabe começa a adorar a Baal, Acabe destrói o templo no sentido de colocar deuses pagãos lá dentro, colocar realmente a idolatria, ou seja, poste de ídolos, tudo Acabe fez, e o rei
entrando no paganismo, todo o povo entra. Então esse altar aqui de Elias que vai ser restaurado, é em tantos sentidos que eu fico imaginando, não apenas o físico, mas também o sentido espiritual. O altar estava contaminado, prostituído espiritualmente, porque o povo não adorava mais a Adonai, não adorava mais ao Senhor, adorava Baal. E Baal tinha uma característica interessante. Baal era um deus das chuvas, era o deus da agricultura. Lembre-se que a economia naquela época era voltada basicamente pecuária e agricultura. Então os deuses dos fenômenos naturais, do trovão, dos mares, das chuvas, do sol, eram muito adorados e cultuados porque entendiam e dependiam da agricultura para ter a sua vida. E assim como foi ministrado hoje aqui no testemunho, o dinheiro é um assunto altamente espiritual. Mexe no seu dinheiro, mexe no seu bolso, para você ver como você não vai ficar abalado. Todos ficam. E assim o povo estava. Por quê, meus amados? Eu vou tentar resumir o máximo a história, mas é importante para que você entenda esse altar destruído, em que sentido? Não apenas o físico, mas espiritual. Porque um homem chamado Elias, movido por Deus, ele vai e ora a Deus, e segundo a vontade de Deus, Deus fala para Elias, Elias ora, porque durante 3 anos e meio não choverá sobre a terra. Mas você sabe o que é isso? Não chover 3 anos e meio sobre a terra? Para um povo que depende da chuva para ter o seu trigo, para ter a sua economia, para ter o seu sustento. Isso era falência econômica, era morte para o povo. Ao mesmo tempo, Deus fala para Elias, Elias, enquanto isso, vai lá naquela fonte de água que eu vou saciar a tua sede. Enquanto isso, Elias, eu vou trazer um corvo e vai colocar alimento na sua boca. Olha como Deus cuidava dos seus, amém? Deus cuida dos seus, amém, igreja? Glória a Deus, em tempos de crise, Deus tem cuidado de nós. Isso é certo e glória a Deus por isso. Não nos faltará nada. Nunca vi um justo mendigar o pão. Glória a Deus, igreja. Deus surpreende, traz de longe, traz de perto, mas Deus supre. E assim Elias foi suprido em todas as suas necessidades. Deus fez, mas o povo carecia e o povo estava com fome, o povo estava morrendo. A tal ponto de Acabe, obviamente, Acabe quando soube, porque Elias era tão profeta, tão homem de Deus, que ele vai até o rei e fala, olha, não choverá sobre a terra. Imagina o que é você falar isso diante do rei, ousado, mas Deus colocou em seu coração. Meus queridos, é interessante, porque um homem de Deus vai levar uma palavra que iria trazer assim uma dor tremenda para o povo. Tem momentos que nós, como homens e mulheres de Deus, pregando a palavra, vivendo o evangelho, e algo nos surpreende, né? Parece que o chão sai, parece que tudo está se desabando. E assim era com Elias, e sobre todos os seus amigos, sobre seus familiares, sobre o povo que ali estava. Imagina vendo aquela dor toda, e Acabe começa a perseguir Elias. Porque se cumpre a palavra. Meus amados, Tiago, capítulo 5, vai fazer menção a Elias, e ele fala o seguinte, olha, tende em vós, sede como Elias, tende em vós o mesmo sentimento que havia em Elias. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Olha o que Tiago fala sobre Elias. Porque Elias é o mesmo homem que vai até Acabe e fala, não vai chover, com grande ousadia, e é o mesmo homem que um pouquinho mais na frente pede a morte. Senhor, eu não mereço, Senhor, eu vou morrer. Senhor, me mata. Entrou numa depressão tremenda. Elias era um homem igualzinho a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, como Tiago diz lá no capítulo 5 do Novo Testamento. Elias era esse homem que, como uma montanha russa, muitas vezes nós somos inconstantes. Mas agora Elias está fugindo de Acabe, porque Acabe estava perseguindo e matando todos os profetas. Jezabel também. Buscando os profetas de Deus para matá-los. Porque a ausência de chuva era culpa dos homens de Deus, dos profetas. E eles tomaram essa culpa. E assim está Elias. Amado, eu quero que você guarde no seu coração que as circunstâncias da vida ao nosso redor se levantam realmente. Parece que tudo se desaba. E por mais que Elias fosse um homem de Deus, ele também estava sofrendo aquilo. Ele também dependia daquele conta-gotas, dia a dia, sobre a sua vida. Também era difícil confiar naquele maná diário e não sobrava nada. Não era assim o maná com o povo no deserto? Se você guardasse para o dia seguinte, o que acontecia? Estragava. Não adianta guardar o maná, aquele orvalho que ficava sobre as plantas e era tipo um pãozinho, um pão asmo. Não adiantava guardar.
E o povo, na ansiedade de guardar para o dia seguinte, porque não sei o que vai ser o dia de amanhã, quando guardava de noite, amanhã, estava tudo destruído, tudo podre. Deus tem a provisão exata para nós, amém? Diária, em nome de Jesus. E Elias estava assim, mas que dor, meus amados. Sendo sustentado conta-gotas dia a dia, sendo perseguido por Acabe, por Jezabel. Mas em tudo isso, e eu quero que você entenda sobre sua vida, a questão não era com Elias, a questão não era apenas com o povo, a questão ali havia uma briga espiritual. Deus e Baal. No mundo espiritual, meus amados, qualquer coisa que acontece na nossa vida aqui na terra, há uma luta no espiritual. Amém? E eu tenho que ter esse entendimento. E Elias tinha esse entendimento, porque ele vai para um desafio agora tremendo, que é no Monte Carmelo. Ele vai desafiar 400 profetas de Baal. Mas eu tive a honra de ir nesse Monte Carmelo, Israel, num lugar onde dizem ser, porque não tem como afirmar exatamente onde era, mas certamente era no monte, o altar de Elias, onde Elias ali realmente restaurou esse altar. É algo que deve ser restaurado na minha vida, é algo que deve ser modificado na minha vida. Esse altar que eu tenho me colocado tem que ser transformado. Glória a Deus, igreja. Dê um pulo aí no capítulo 18 agora, versículo de número 16. Quem achou, diga glória a Deus. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Depois você lê todo o capítulo em casa. Mas Elias agora é levado a Acabe. Acabe estava como um grande algoz atrás de Elias. E quando Acabe, notificado por Obadias, que encontrara Elias, Acabe vai abordar na mesma hora Elias. Eu fico imaginando esse confronto. Eu fico imaginando a minha vida, a sua vida, diante de tantas dificuldades, diante de tantas aflições. Olha o que diz o versículo de número 17. Vendo, disse-lhe: És tu perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, falando para Acabe, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de poste ídolo que comem na mesa de Jezabel. Mas o interessante é que Elias sabia que a guerra espiritual não era contra Acabe. Ele sabia que a guerra espiritual dele era contra Baal, era contra aquela potestade que havia. Eu vou contra aquele principado que agia, era o Deus dos cananeus. Mas algo interessante em Baal. Baal, eu fui no Museu de Arqueologia lá de Jerusalém, e nesse museu tem na argila a imagem de Baal, do Deus Baal, Deus dos cananeus, o Deus da agricultura. E Baal tem o corpo de um homem e a sua cabeça é de trigo. Ou seja, era o Deus da agricultura, e o trigo era muito forte naquela época. Então Baal tinha essa imagem, corpo humano e cabeça de trigo. E o que é mais interessante, Baal, ele tinha um costume, era dentro da mitologia Abraal, mito porque é algo que não é verdadeiro, é um conto, é uma mitologia, algo que não é verdade verídica, ok? Mas é algo que é contado pelo povo e na sua idolatria, na sua mitologia. E assim, Baal ele tem uma função. Durante a metade do ano ele dorme. Esse é o culto a Baal. Durante a metade do ano, ele dorme. E na outra metade, ele começa a acordar. Assim eles entendem. Ano a ano, Baal dorme até metade do ano. E depois ele acorda. Ele acorda quando? Na hora das chuvas. Na hora que as chuvas devem descer para dar realmente frutificação à terra. Então, durante um período ele dorme. E no outro período ele vai e acorda. Mas para acordar, o povo tem que chamar a atenção dele. O povo, os idólatras, tem que bater tambores, tem que fazer as orações que eles fazem. Então você vai entender um pouquinho dessa guerra que havia, que parece que Elias vai zombar de Baal, mas Elias não está zombando nada de Baal. Muito pelo contrário, Elias está falando realmente como era o tipo de adoração a Baal. Olha que diz o versículo de número 25. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Versículo 25 diz: Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos novilhos,
e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no, invocaram o nome de... Lembre-se, meus amados, Elias, ele faz um desafio aos profetas de Baal. Vão botar um altar aqui para Baal e outro para Deus. E vocês vão orando aí. Se fogo cair do céu e consumir aqui o holocausto, o Deus de vocês é Deus. Mas, se não, eu vou fazer uma oração para o meu e vão ver o que acontece. Elias sabia que naquela peleja toda, naquela seca toda que estava havendo sobre a terra, havia uma batalha espiritual sobre Israel, sobre todos. Amado, saiba que sobre a minha vida, naquilo que eu estou passando, naquilo que você está passando, na luta que temos, existe um mundo espiritual trabalhando e as pessoas estão atentas a ver qual será a minha postura. Elias sabia naquilo tudo, meus amados, que a resposta que Deus daria seria sobre todos. A resposta que Deus dará sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, muitos testificarão, muitos contemplarão e muitos saberão quem é o Deus das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. No tempo dele. Aí o versículo 26, que eu irei lê-lo novamente. Tomaram o novilho que lhes fora dado, preparam-no, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham. Era todo o ritual, eles iam mancando, rodando o altar, começavam a gritar, orar, pedindo para Baal para descer fogo. E aí fica aquele ritual, que era o ritual costumeiro deles. Aí o versículo 27. Ao meio-dia, Elias zombava deles, em que sentido? Dizendo: clamai em altas vozes. E assim eles faziam, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. Ou seja, porque tudo isso era o costume mesmo. Só que a hora de acordar, pela previsão dos Baalins, daqueles que adoravam a Baal, já tinha chegado. E aí Elias começa a zombar, vê que passou o horário aí, ele continua dormindo. Porque não acorda, não fala nada, não chove. Porque a vontade era de Deus que não chovesse. Meus amados, poderiam fazer a macumba que for, poderiam fazer a macumbaria, qualquer uma, não choveria sobre aquela terra. Porque era a palavra de Deus. Deus iria ser glorificado naquela chuva que iria voltar. Deus vai ser glorificado na sua vida, na chuva que voltará em nome de Jesus, amém? Profetizo, naquilo que se perdeu, talvez culpemos e olhemos para alguns fatos, saiba que Deus está no controle, amém? Deus tirou e vai dar a hora certa em nome de Jesus, para o nome dele ser glorificado em nome de Jesus, amém? 28. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo seu costume, até derramarem. Eles se cortavam, meus amados. Eles realmente faziam uma autoflagelação para tentar trazer a atenção de Baal. E nada acontecia. Aí versículo 29. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Amém, meus amados? Se mantenha firme no propósito de Deus. Não, entre aspas, é uma analogia, tá bom? Não siga Baal. Não ceda às propostas. Não saia do prumo, nem para a direita, nem para a esquerda. Se mantenha firme em nome de Jesus, amém? Muitos estão pleiteando a Baal, muitos estão pedindo a Baal, ou seja, fugindo da palavra de Deus para ter algo. Meus amados, eu prefiro esperar em Deus, que será bom e duradouro, em nome de Jesus, amém? Versículo número 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a Elias, restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Meu amado, Elias começa a restaurar o altar. Havia um altar ali que eu já falei por inúmeros motivos que não sabemos, estava destruído, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. E agora Deus leva Elias para reconstruí-lo. Talvez seja a hora de eu olhar para algumas coisas na minha vida que precisam ser reconstruídas. Alguns altares que eu fiz, e altar também é testemunho,
alguns altares que eu construí durante a minha caminhada e talvez estejam caídos, talvez eu tenha esteja despercebido sobre algo que ficou para trás, uma pessoa querida, minha família, algo que eu deixei e precisa ser restaurado. E Deus fala, volta, restaura, porque ali vai sair milagres. Amém, igreja? Glória a Deus. Ali eu vou responder. E olha que diz versículo de número 36. No devido, amém. Então espere, em nome de Jesus, amém. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração. Interessante, meus amados, que em nenhum momento Elias faz, Senhor, estou com fome, Senhor, estou com sede. Em nenhum momento Elias fala da sua necessidade, que era real, porque ele vivia de conta-gotas. Em momento algum Elias fala isso. Lembre-se que Elias, por um outro momento, ele vai até a casa de uma viúva lá em Sarepta. Lembra-se desse caso? Aí Elias chega até ela, a viúva só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Aí Elias chega com toda a ousadia para aquela mulher, que soa até com uma falta de educação, e fala o seguinte, olha, prepara um pão primeiro para mim, mas tem meu filho aqui. Não, prepara para mim primeiro. Olha como Elias vivia também um momento de fome. Elias também estava padecendo sobre aquilo tudo. Por mais que o corvo vinha o alimentasse, Elias também estava sofrendo. Mas em momento algum ele vai levantar esse clamor em oração, pedindo, Senhor, manda pão. Senhor, manda água. Não teria problema ele pedir isso, é lícito, ele estava sofrendo. Mas a questão espiritual ali, ele diz no 37, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Para que esse povo saiba que tu és Deus. Amado, em nome de Jesus, que aqueles que estão ao nosso lado, vendo a nossa luta, possam saber que o Senhor é Deus em nossas vidas. E possam falar, olha, realmente há diferença nesse homem, realmente há diferença nesta mulher. E a diferença não é apenas enquanto o milagre acontece, mas a diferença é enquanto você está padecendo, esperando e se mantendo fiel. Glória a Deus, igreja. 38. Um estalar de dedos. Então, caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras, e a terra ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo o povo, caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Glória a Deus, igreja. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Meus queridos, prestem atenção, não choveu ainda. A chuva não tinha vindo ainda. A fome ainda estava lá. A sede ainda havia. Mas o povo deu glória a Deus. Aquele testemunho, aquilo que Deus fez, o povo glorificou a Ele. O testemunho do que algo aconteceu ali, tomou conta de todo aquele povo em adorar a Deus, em crer realmente que Deus é Deus. Deus faz isso em nossas vidas, amém? Que Deus continue a fazer, amém? Mas ia vir chuva e deveria vir. Porque o altar foi restaurado, o povo foi transformado, o povo começou a se voltar a Deus. Os milagres vão acontecer, meu amado. Às vezes eu posso estar muito bem com Deus, mas em favor de outros, para tocar a vida de outros, Deus faz o céu se fechar. Você dá para você entender isso? Difícil entender isso, né? Mas você pode estar reto em comunhão com Deus. Para que Deus venha falar com outros, talvez o céu se feche. E Deus vai usá-lo nesse céu fechado, e Deus vai abrir a sua boca, e você vai fazer esse teste com Deus. Não é com Deus, né? Você vai fazer esse teste no mundo espiritual. Simbolicamente, como Elias fez, Baal, Deus, meu Deus vai vencer. Em nome de Jesus. Já venceu, né, gente? Na verdade, Deus não está disputando com ninguém, porque Deus não está nem no mesmo nível. Amém? Deus está acima de tudo. Nós é que precisamos ser testados. Nós é que somos provados todo dia.
Glória a Deus, igreja. Mas vai chover em nome de Jesus, amém? Eu creio, vai chover sobre a minha, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Versículo 41, pula. Estamos quase encerrando. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe. Opa, porque já se ouve ruído de abundante. Soa até brincadeira, né, meus amados? Imagina, depois de tudo aquilo que Acabe viu, o milagre que aconteceu ali, com certeza Acabe estava com o coração amolecido. Aí chega Elias, vai até ele e fala: olha, sobe, come e bebe. Tá brincando? Comer o quê? Beber o quê? Olha a seca que nós estamos passando. Mas em nome de Jesus, você consegue afirmar isso para a sua vida espiritual? Olha, come e bebe. Mas como? Eu estou passando por isso, por aquilo. Você consegue profetizar sobre aquilo que você não tem? Você consegue tomar posição diante daquilo que você não enxerga? Você consegue chamar as coisas que não são como já se fossem? Você consegue agir pela fé como se aquilo já tivesse acontecido na sua vida agora? Chamar à existência aquilo que não existe? Acabe, sobe e come. Meu amado está falando com o rei. O rei ia subir e não ia encontrar comida nem bebida. A chance de ser degolado era muito fácil ali. A chance de nós quebrarmos a cara é muito fácil. A chance de falarem mal da gente, poxa, mas você é o homem de Deus, é muito grande. E por vezes nós nos recuamos. Né? Eu vou orar, mas se ele não for curado, como é que vai ser? Eu vou ficar mal. Amado, isso não é comigo, não é contigo, não é com cada um de nós. É com Deus, amém? Então tem posturas que Deus pede para nós, mas como eu vou ficar se algo não acontecer? E como vai ser se algo não ser modificado? Isso vem em nossa mente e nos paralisa. Elias chega para Acabe, o rei, sobe e come. Aí olha o que diz o versículo 42. Subiu Acabe a comer e... Eu gosto disso, porque Acabe mostra aqui um homem de fé, né? Ele, pelo menos naquele momento, ele cria no que Elias tinha falado. Porque ele sobe para comer e beber, mesmo sabendo a sequidão que estava. Mas ele sobe para comer e para beber. Olha o que diz o versículo 42 ainda. Elias, porém, subiu ao cimo do... Quem tem Bíblia aí, diga glória a Deus. Amém, espero. Elias, porém, subiu ao cimo do... E encurvado para a terra, meteu o rosto entre os... Eu fico imaginando aqui a oração de Elias. Senhor, mandei o rei comer e beber. E agora, vou lá para o monte, vou botar a minha cabeça entre os joelhos e vou orar, porque senão eu morro. Meus amados, guardadas as devidas proporções, quantas vezes também não nos achamos assim? Senhor, responde. Senhor, que vergonha que eu vou passar. Senhor, o que eu vou falar na minha família? Senhor, o que eu vou falar para os meus filhos? Senhor, o que eu vou falar no meu trabalho? Senhor, e você dobra os seus joelhos, Senhor, reverte esse quadro, Senhor, faz um milagre acontecer, mas não permita que teus filhos sejam envergonhados. Elias, ao mesmo tempo que ele é ousado para falar, sobe e come, na mesma hora ele fala, eu sei que não é por mim. Foi lá no monte, dobrou os seus joelhos e começa a orar, eu fico imaginando a oração desse homem. Olha aqui de versículo de número 43. E disse ao seu, meus amados, eu quero ler esse versículo que Deus venha falar conosco, amém? E disse ao seu moço, olha, tem uns que vão estar orando, tem outros que vão estar andando. Nós dependemos uns dos outros, amém? Uns vão orar, outros vão lá e vão buscar. Eu não sei como você está, amém? Mas eu sei que há momentos de oração, há momentos de eu ir, há momentos de eu fazer as duas coisas. Mas o interessante é que enquanto Elias orava, falava, camarada, meu amigo, vai lá ver se tem chuva. Vai lá ver se está chovendo. Vai lá se tem algum sinal de chuva. Olha que diz versículo 43, perdão. E disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do... Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta. E assim por 7... Amado, você desistiria na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta ou na sexta? Imagina, pô, Elias, está de brincadeira com a minha cara.
Eu já fui a primeira, já fui assim, não tem nuvem nenhuma, cara. O tempo tá bom, não vai chover. Que história é essa? Que homem de Deus é esse? Por que está me mandando fazer isso? Por que está me mandando fazer aquilo? Por que eu tenho que trabalhar aqui? Por que eu tenho que fazer assim? Por que eu tenho que cumprir escala? Por que eu tenho que vir à igreja? O que é isso? Vai ser sempre assim, primeira, segunda, terceira, quarta vez? Caramba! Meus amados, quando Deus fala, Deus tem levantado homens de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Amém? Homens e mulheres de Deus. Melhor obedecer do que sacrificar. Espero que Deus vai honrá-lo, amém? Deus vai edificá-lo. Mas eu fico imaginando aquele moço, aquele homem, vendo Elias lá orando. Pô, não vai sair do monte não, orando é fácil. Eu aqui que nem um bobão, indo lá toda hora no mar para ver se está chovendo, vai chover, não vai. Não tem nada. Mas na 7ª vez, o número 7 nós sabemos que na Bíblia é o número da perfeição, ou seja, foi o momento perfeito. Foi o momento exato. Na 7ª vez, olha aqui da Bíblia, versículo 44, a 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, com a palma da mão do... Muito pequena, né, meus amados? Imagina uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, para quem está vendo uma distância de quilômetros. O que é isso? É nada. É nada para mim, que estou longe. Mas se você chegasse um pouquinho mais perto, você ia ver que ela não é tão pequena assim. Nós que estamos longe do milagre, parece que está muito distante. Parece que é muito pequeno. Parece que não tem sinal algum. Agora, se Deus pudesse pegá-lo e levá-lo pertinho do céu e mostrar o que ele está fazendo, meus amados, ficaríamos maravilhados. Amém, igreja? Glória a Deus. É pequeno porque eu estou longe. É pequeno porque eu sou ser humano e entendo que isso é pouco. Não é possível que vai acontecer alguma coisa ali. É um sinal muito pequeno, mas, meu querido, deixa Deus te levar um pouquinho mais perto para ver a tempestade que virá. Amém, igreja? Glória a Deus. Virá e vai chover e muito. Acabe, fica tranquilo que vai ter comida e bebida para o povo inteiro. O teu reinado vai crescer. Mas olha, tem que ir lá 7 vezes. Tem que encarar 6 nãos. Tem que encarar não sei quantas entrevistas. Tem que bater com a cara na porta 1000 vezes. Não sei quantas serão. Mas vai chover em nome de Jesus. Deus vai abrir a porta. Aí olha aqui de versículo, ainda o versículo 44. Então disse ele, Elias, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, porque a chuva para que a chuva não te... Interessante, meus amados, porque para aquele moço, para aquele servo, era uma nuvem do tamanho da mão de um homem muito pequeno. Para Elias, bastava. Vocês estão vendo a diferença de visão do moço para Elias? O moço vê uma nuvem insignificante. Elias fala, Acabe, pode descer, vai chover. Elias está perto de Deus, aquele moço está um pouco distante ainda. Mas essa é a nossa visão que deve mudar. Em nome de Jesus, amém? Talvez eu esteja com a visão apenas daquele moço, olhando uma nuvem pequenininha, mas Elias já enxergava uma tempestade. Olha, aparelha o teu carro, desce, porque vai chover muito. Tá maluco, Elias? Não, eu tenho uma visão de Deus. Eu sei que Deus falou no meu coração que iria parar de chover e uma hora iria chover novamente e vai chover novamente. Amém, igreja? Glória a Deus. Versículo 45. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento. E caiu grande. Acabe subiu ao carro e foi para sua esposa Jezabel. Mas choveu e choveu muito, como nunca chovera. Imagina 3 anos e meio sem chuva. Choveu, alimentou o povo, regou a terra, deu trigo, deu pão, deu alimento, deu água. Deus saciou a fome e a sede daquele povo. Porque um homem enxergou uma nuvem pequenininha, mas falou, vai chover. Visão de Deus. Mas hoje talvez você esteja com a visão daquele moço pequeno. Mas, pastor, não tem nenhuma nuvenzinha, não tem nenhum sinal na minha vida, nada acontece, não tem um telefonema, ninguém me chama, não tem uma proposta, Senhor, parece que não acontece nada. Mas em nome de Jesus, Deus está te levando para ter o olhar desse Elias, amém?
Mas em tudo isso, existe algo também tremendo nesse homem, nesse moço. Ele só via uma nuvenzinha, né? Mas nas 7 vezes que ele foi lá ver se vinha alguma coisa, pelo menos a Bíblia não me demonstra, não fala nada de que ele tenha murmurado. Não fala nada dele questionar. Eu fico imaginando, né? Mas a minha imaginação não serve de nada. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que aquele homem por 7 vezes foi lá ver se tinha alguma coisa, algum sinal de chuva. Aquele homem obedeceu literalmente a palavra do profeta. Aquele homem foi até o fim. Para ele era um pequeno sinal, mas para Deus, para Elias, era tudo. Mas eu não sei, eu creio que nós devamos ter esses 2 homens dentro de nós. Aquele que persevera, aquele que vai até a 7ª vez, aquele que vai bater na porta, aquele que vai tomar não sei quantas vezes, mas não para, que não desiste. E eu quero ser aquele homem também que uma pequena nuvem, para os meus olhos, é pequena. Mas para aquilo que Deus tem para a minha vida, é enorme. Tem milagre aí, tem chuva, e vai descer, e a chuva desce, sacia aquele povo. Amém, igreja? Glória a Deus. Para encerrar, dê um pulo agora em Tiago. Vai lá em Tiago, lá no Novo Testamento. Tiago, capítulo 5. Vamos colocar de pé? Hebreus, Tiago, capítulo número 5. Vamos ler esse versículo todos juntos? Tiago, capítulo 5, versículo 17. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Amém. Tiago 5, 17. Quem achou, diga amém. Vamos ler juntos? Eu vou ler, vocês vão repetir comigo, amém? Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Mas aquele homem ora, e porque Deus falara com ele, para de chover. Imagina a falência emocional, financeira, econômica, espiritual, toda. Mas é o mesmo homem que dobra o seu joelho, ousado, fala para o seu moço, olha, ousado fala, Cabe, sobe, come, vai ter comida, vai ter chuva. Meu moço, servo, olha, vai lá olhar, porque vai ter sinal, vai dar sinal em nome de Jesus. Vai ter sinal sobre a sua vida em nome de Jesus, amém? Eu ouso afirmar que há sinal de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Pode ser pequeno para o seu olhar, para o meu olhar, mas se eu me colocar na dimensão de Deus, meu amado, eu já vejo uma tempestade vindo, de bênçãos, de vitória, de emprego, de família restaurada, de cura, de libertação, de comunhão, de entendimento, de discernimento, de dons. Deixa essa chuva chegar sobre a sua vida, amém? Não pare na primeira, na segunda, na terceira, na quarta. Quantas vezes forem necessárias, vá de encontro a teu milagre em nome de Jesus. Pode parecer pequeno, mas é grande. É grande. E vai abundar, vai derramar, vai realmente alimentar a sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Aleluias! Glória a Deus! Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Deus vai chover, vai chover, abre as comportas do céu, vai chover, mas Deus vai chover, abre as comportas do céu,
como chuva, descerá. Se pedirmos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como chuva. Então cante, então grite, então chame por ele. Vai chover. Vai, Jesus, nesta noite. Aleluia. Xarabaxeca na paz. Abre as comportas do céu, que vai chover. Abre as comportas do céu. Coloca sua mão no coração, em nome de Jesus. Coloca sua mão no seu coração. Deus amado, em nome de Jesus, como igreja que nós oramos nesta noite. Deus, por vezes já fomos 1, 2, 3, 4, tantas vezes, que até nos desencoraja de falarmos sobe, porque vai ter comida e bebida. Deus, a nossa palavra, a nossa boca trava. Não conseguimos profetizar, porque não sabemos se vai acontecer ou não vai acontecer. Deus, mas a postura de Elias é tão linda, porque ele ousa falar para o rei: sobe, porque terá comida e bebida. Meu amado, olha que Deus fala contigo. Não tem como viver pela fé sem correr riscos. Senhor, por ti eu quero correr riscos, porque eu sei que por mais que a minha oração, aquilo que eu peço, não venha acontecer, eu sei que tu estás à frente, tu tens o melhor. E o que não entendemos agora, entenderemos lá na frente. Mas eu quero correr o risco, meu Pai, pela fé, de mandar e pedir: sobe, porque tem comida e bebida. Deus, eu quero ir bater a porta 30, 40 vezes, mas eu sei que há um sinal de ti nesta terra. Eu sei que há milagre para ser derramado sobre a minha vida. Eu sei que há promessas para serem concretizadas em nossas vidas. Deus, abre as janelas do céu nesta noite, meu Pai. Eu sei que, meu Pai, que as tuas milagres irão se cumprir. Eu sei que a chuva vai descer. Eu sei que vai regar a terra e vai ter alimento, vai ter comida, vai ter bebida. Eu creio, Jesus. Fortalece a minha fé nesta noite, para declarar que tu és um Deus que faz, um Deus que abre, um Deus que concede, um Deus que faz. Nós cremos, meu Pai, e nos colocamos na tua dimensão. Deus, nos leva um pouquinho para o céu. Deus, nos faz um pouquinho enxergarmos como tu enxergas. Deus, nos faz olhar um pouquinho para frente. Tira o nosso olhar apenas para o agora e nos dê um olhar, meu Pai, de tempo futuro, um olhar de milagres, um lugar que entende, um olhar que entende, meu Pai, que no teu tempo tudo irá acontecer. Deus, nós profetizamos sobre a tua igreja nesta noite. Chuva vai descer, para que saibam quem és tu, Senhor. Como o próprio Elias falou, para que teu nome seja glorificado. Deus, toda potestade nós repreendemos em nome de Jesus. Todo Baal, toda palavra contrária nós quebramos agora em nome de Jesus. E declaramos que a chuva vai descer sobre a minha casa, sobre as nossas casas. Chuva vai descer. Chuva abundante, superabundante, transbordante sobre a nossa casa. Deus, continua a derramar. Para nós nos basta, Deus. Basta aquela nuvem pequena, porque eu sei que grandes coisas virão. Nós cremos, meu Pai. Nós tomamos posse nesta manhã. Deus, obrigado, meu Pai, porque saímos daqui saciados daquilo que tu tens para nós. Em nome de Jesus. Você crê nisso, meu querido irmão? Dê um glória a Deus bem alto no seu lugar. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado.
Obrigado porque nós cremos. Nós ligamos na terra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.